O ciclo de leitura na minha vida influenciou muito, porque ciclo de leitura, como a gente já vem debatendo, trabalha textos, interpretações e lições que aqueles personagens tiram para a vida deles, que muitas vezes a gente está passando pelaquela situação que a gente pode tirar conclusões para a gente mesmo, próprias, né? Assim como o Fernão, ele venceu os seus desafios, nós aprendemos a lição com ele que nunca deveremos desistir e sempre persistir em que nós queremos, lutar sempre firme. O Fernão, ele parece comigo muito, né, devido a tudo que ele superou. Eu também superei várias coisas para poder chegar até aqui, né? E espero que cada um possa ler, né, ter o privilégio de ler esse livro como nós tivemos, pois é um livro muito importante, não só ele como todos os outros, porque a leitura nos proporciona ter o melhor conhecimento do mundo. Assim, porque muitas vezes ele traz mensagens que, por algum acaso, acontece assim de a gente ler uma coisa que está se passando pela vida da gente. E com a leitura, muitas vezes está ali uma solução. Ou mesmo que não seja uma solução, é uma coisa que a gente busca para conseguir chegar a ela. E às vezes a gente também tem que abrir mão de certas coisas, feito o Fernão, né? Ele, no caso, abriu mão das migalhas de pão, peixes, para se dedicar mais ao gol. Os outros não queriam ser igual a ele, porque Fernão era o patinho feio, podemos dizer assim, do grupo dele, né? Porque era magro no começo, só ficava voando. Por isso que nenhum dos outros, podemos dizer, amigos dele, queria ser igual a ele. Quem queria deixar de sair e ter comida assim fácil para voar? Seria uma gaivota frágil, porque apesar do período de vida dele ser curto, né? Mas ele falou que é curto porque elas se limitam àquela coisa. Voar para a comida, depois voltar no ninho, dormir e tudo mais. No outro dia se repete. E o Fernão não, porque o Fernão foi bem diferente dela, das outras revoltas, né? E assim cada vez mais superando. Essa que nós devemos fazer, abrir mão de certas coisas para conseguir as verdadeiras objetivos. Aquela questão que superando, né, as dificuldades e acreditar no novo. Vocês sempre estão abertos para aceitar o novo que está para chegar ou sempre rejeitam antes de ver o que realmente isso pode fazer para vocês? Aí vem a questão do julgar o livro pela capa. Se tem diversas opiniões e preços diferentes. Eu tenho o meu, tô ligado, tudo bem. Só que aparece muitas novas opiniões. Eu posso aceitar aquela opinião e me adaptar a ela, de tal forma a mim, ao invés de simplesmente eu ignorar e saber que eu estou perdendo. Porque as pessoas que ignoram sabem que estão perdendo, só que não querem enxergar e simplesmente tornar uma pessoa alienada vivendo num mundo particular. Com certeza, né? Assim, é como o Jadson acabou de falar. Tipo, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo. Aí já vem pra mim e fala, não, você não vai conseguir, ou me dá o conselho. Não é necessariamente que eu vou seguir aquilo que a pessoa falou, mas também não custa eu receber aquilo de uma forma assim, amizade, né? De uma forma construtiva, de uma forma que seja bom pra mim. Eu acho que é isso também. No mundo assim é algo sempre assustador, porque é uma coisa desconhecida. Você sempre tem medo de chegar a alguma coisa que você não conhece. Aí por isso que você muitas vezes permanece naquela monotonia, naquele seu mundo, fica alienado, como o David falou, por ter medo de tentar conhecer algo novo, por medo de assim, passar por novas coisas, por novas aventuras. Isso é que nos encarrega e deixa a nossa vida com muito tédio, porque nunca assim, geralmente nós estamos aptos para encontrar assim, uma saída para buscar algo novo. E quando tentamos buscar sempre estamos nos arriscando, né? Porque nós não sabemos se vamos nos adaptar ou não. A nossa vida tem que ser cheia de escolhas. E também assim, como ela falou também, muitas pessoas têm medo de tentar. Tem medo, eu não vou porque eu não vou conseguir. Mas eu acho assim que a gente não deve pensar dessa forma, a gente deve pensar assim, eu vou conseguir. E como o João mesmo falou,
interiormente, mesmo que eu chegue lá na frente e quebre a cara, mas eu posso abrir a boca e dizer, eu tentei, mesmo que eu não consegui, mas eu fui vitorioso, porque eu fui atrás do que eu queria, do meu objetivo, mesmo não tendo conseguido, mas eu tentei para tudo. Eu acho que foi a forma que o Fernando pensou. Eu quero chegar ao limite, eu vou conseguir, eu vou tentar. Aí ele também pensou. Essa é a questão também, né? Um fator fundamental para você alcançar a sessão é você ter a determinação. Então, a determinação, ela faz com que você tenha coragem. E ter coragem não é não ter medo, mas sim ter o medo sob controle. Como uma passagem aqui do livro, ele diz que Fernão estava orgulhoso de ter o medo sob controle. Então, quer dizer, Fernão se encontrava sozinho, e ali sozinho, literalmente, aprendendo por conta própria e querendo, buscando cada vez mais conhecimento. E com o objetivo de futuramente poder passar esse conhecimento para todos do seu bando. E aí ele teve medo de estar sozinho, quem é que não tem medo de desconhecido, né? Mas ele conseguiu uma das maiores façanhas e fundamentais para alcançar o sucesso e a realização do seu sonho, que é ter o medo sob controle. E buscar sempre dar o melhor de si, né? Para mais tarde, quando você se participar, você não ter você não ter o remorso de dizer, poxa, eu poderia ter feito melhor. Que a leitura ela é muito importante na nossa vida, porque sem ela, o que seria da gente? Porque, um exemplo, para mim ler alguma coisa de matemática, eu preciso saber ler. E não basta eu só ler, eu tenho que também compreender o que eu estou lendo. Ou seja, eu tenho que fazer a inferência do texto, eu tenho que ir além, eu tenho que entrar nas entrelinhas do texto, o que realmente ele quer nos passar. Será que foi por causa disso, da determinação do Fernando, em querer ser melhor do que ele mesmo, que o bando dele expulsou? Eu acho assim também porque o bando temia que o Fernando ser assim, não desistir nunca daquele sonho, ele conseguisse se colocar na cabeça das outras pessoas, das outras revoltas, que elas poderiam ir mais além. E é tão tal como assim, já chegando quase no fim, que ele volta ao seu bando. E Francisco, ele foi uma revolta que teve, vamos supor, quase o mesmo sonho de Fernando, mas tinha medo. Ele só precisou de quê? De que Fernando chegasse lá e falasse para ele, falasse com ele, ou seja, ele só precisou de alguém que o alertasse, né? Para que ele iria conseguir chegar muito mais além do que isso, que ele não devia ter medo da reação das outras pessoas, porque se ele quebrar a cara ou não, se ele venceu ou não, foi por ele, não foi pela cabeça de ninguém. Vai dar ideia que as pessoas têm de conformismo. Como tu falasse, as pessoas poderiam ter medo dele incentivar. Ou seja, elas eram conformadas a tal ponto com aquela vida que elas temiam que, por tentar inovar, elas tornassem as excluídas. Ou seja, uma vez que ele poderia influenciar e objetivar as outras revoltas, elas iriam se tornar excluídas porque elas seriam consideradas como retrógradas. Ou seja, elas simplesmente teriam sobreviver, tá? E para a gente conseguir uma coisa não é tão fácil, é tanto como na história de Fernão como na vida real. Para a gente conseguir uma coisa, tudo que vem fácil é fácil. E para uma coisa, quando a gente sonha, a gente chega na frente e vencer, aquilo nos traz mais orgulho, porque você lutou por aquilo, você ultrapassou o limite, você enfrentou pessoas, você enfrentou o seu medo, para poder chegar ali, né? E além. Muitas vezes. Quando o Fernando estava sozinho, assim, para verdadeiramente dito, ele descobriu 3 coisas. Que coisas eram essas? E o que essas coisas faziam com as revoltas? Medo, tédio. E assim, o medo, a raiva, tornava a vida das revoltas muito mais simples. E você não achava que o medo da raiva não ia levar a lugar algum. Então, quando ele foi excluído do bando, ele pensou assim, não vou ter raiva, porque assim minha vida vai se tornar mais curta.
do mesmo jeito na vida real. Porque se a pessoa viver com um coração cheio de raiva, de tédio, de mágoa, como é que a pessoa vai querer se aventurar, ter o prazer de viver a vida como assim, tem que ser vivido? Com isso, o carismático também alcançou seus limites, passou pelos seus obstáculos, pelo fato de ele não ter ficado com raiva durante um ano, ele, a vida dele não ficou mais curta, ele se prolongou mais. Fez ele ter mais força para ir muito além do que ele podia. O tédio não levou ele a nada, porque ele ficou com raiva. Ele praticamente venceu o medo dele. Ele não ficou com raiva alguma, então com isso prolongou a vida dele para ele passar pelos obstáculos dele e realizar o sonho dele para falar cada vez mais alto. Conhece novas amizades, conheceu o Sullivan, que quando ele assim, quase no finalzinho, ele teve que voltar ao seu banco, o Sullivan ficou meio que triste porque ele foi um dos melhores amigos dela. Aí com isso, a vida dele prolongou pelo fato de ter feito novas amizades e ter realizado o sonho dele, que era falar cada vez mais alto. Aí eu queria te uma questão assim, essa questão de vida curta. O que será que é uma vida curta? Será que vida longa é só uma questão de tempo? Você vive 100 anos, 90 anos? Será que a vida longa é isso? Ou a vida que Fernando está se referindo aí assim, do meu ponto de vista é o seguinte, a vida só vale a pena ser vivida quando ela tem um objetivo e quando ela deixa para quem você ama, para quem você gosta, para qualquer outra pessoa, um ensinamento. Então assim, se eu viver, ainda que seja pouquíssimo tempo, mas se eu conseguir realizar pelo menos parte dos meus sonhos, poder deixar para alguém um exemplo a ser seguido, isso já vai ser uma realização e a vida já não vai se tornar tão curta. Aí também tem a questão do, como ele disse, que deixava a vida das perguntas curtas era o tédio, o medo e a raiva. Aí bem, se você perde o pouco tempo que você tem na sua vida, tendo raiva, tendo medo, não indo buscar novos objetivos e tendo tédio, você vai perder o tempo da sua vida e ela com certeza vai se tornar muito curta porque você não fez nada. Você viveu, morreu, você pode ter 100 anos, mas ainda assim ela vai ser curta porque você não fez nada de bom e de proveitoso. É como a gente viu aquela política, morreu, não morreu, morreu. É feito ela está falando, porque através da vida da gente, se a vida é curta ou longa, é a questão de vocês viver em pensamento, você aproveitar, tentar se contabilizar através do que você faz na sua vida, deixar marcada a sua passagem por aquele caminho. Porque assim, o medo, a incapacidade que as pessoas têm, levando para algum ponto da história, de não inovar. E o tédio e a raiva vem com essa incapacidade, porque o tédio você vai ficar sempre fechado, sem inovar, sem nada, com medo, no caso do e vai ter raiva por não ter foco suficiente. É uma questão, por isso que ele fala, tédio, medo e raiva, como peças que são realmente relacionadas. Mas por que se tem medo? É assim, eu acho que o medo, ele naturalmente não existe. Nós criamos o medo. A gente bota na nossa cabeça e não leva de fato é uma questão de insegurança. Medo para mim não existe, eu não medo. Mas mesmo com essa criação do medo, é possível aprender alguma coisa, a gente superar o conhecimento. Eu acho assim. Pode até conseguir, mas primeiro tem que superar. Porque assim, como é que eu vou conseguir alguma coisa se tem algo ali que me impede de conseguir fazer aquilo que eu conseguir? Tipo, eu estou caminhando, aí digamos que tem uma pedra enorme, algo assim. Eu não vou poder passar do lado, não tem como eu passar. Eu vou ter que passar por cima dela. Então eu acho que é isso, a gente tem que ultrapassar, tem que superar nossos limites. Digamos, o medo, que ela fala de segurança e capacidade de consciência, ele ensina justamente no seu ponto mais alto, ele ensina a raciocinar